velocidade, controle de velocidade, basicamente o que vocês vão ter que fazer, né, aqui para o trabalho 4, né? Lembrando sempre, né, que os... Estava aqui pensando, né? Não, desculpa, meu cérebro foi para outro lugar, pessoal. Lembrando sempre que os, o que a gente está vendo aqui, né, vai depender, né, da mudança do referencial e da forma como que a gente vai colocar o nosso modelo, como a gente vai orientar o nosso modelo, que a gente viu, né, na aula passada, que é para o conjugado, né, ser função, né, de uma das parcelas da corrente do estator, né. A gente colocou a corrente do estator em eixo de quadratura como sendo responsável pelo controle do conjugado, né, pela produção de conjugado na máquina. Vou começar a apresentar aqui, apresentar uma janela, né, nosso quadro branco, né, tá indo. Foi, né, controle vetorial de máquina síncronas tinha permanente. Vamos relembrar, então, né, vamos fazer o controle dessa máquina, vamos relembrar, então, as nossas equações. A nossa equação no referencial arbitrário, eu tinha que a tensão do estator no referencial arbitrário é igual a resistência do estator vezes a corrente do estator no referencial arbitrário, mais a indutância, né, síncrona. Eu vou colocar aqui D e Q, né, a indutância D e Q, na verdade, eu vou melhorar aqui a minha expressão, minhas indutâncias em D e Q, vezes essa derivada da corrente, mais J ômega S, né, as minhas indutâncias, vezes a minha corrente, mais J ômega S, o meu fluxo do ímã. A gente orientou de maneira, né, que eu tivesse todo o fluxo do ímã em cima do eixo de quadratura. Então, né, a equação aqui para o eixo direto, fica a tensão do eixo direto, é igual a resistência do estator vezes a corrente do eixo direto, mais a indutância do eixo direto, vezes a derivada da corrente do eixo direto, né, menos ômega S, a indutância do eixo quadratura, vezes a corrente do eixo quadratura, e só, né, porque o fluxo do ímã está todo em cima do eixo T, né, então J vezes um valor real, é um valor imaginário. Expressão, né, do eixo. Não, por favor, não feche a janela. Sanduíche quadratura, resistência, vezes a corrente do eixo quadratura, mais a indutância do eixo, né, de quadratura, vezes a derivada da corrente, mais, né, ômega L B vezes a corrente do eixo direto, mais ômega S, fluxo do ímã, já que o fluxo do ímã está todo em cima do eixo direto. Então, a partir disso, né, a gente viu que orientando a máquina, né, para ela ter essas equações, né, a gente tirou a importante equação, né, do conjugado elétrico, que foi 3 vezes o número de pó sobre 2, vezes o fluxo do ímã, vezes a corrente de eixo de quadratura. Né? A gente até chegou a falar que isso aqui, né, se comportava, né, fazendo uma analogia, né, com a nossa máquina síncrona, né, isso aqui com a nossa máquina CC, isso aqui era o nosso CAFI, né, isso aqui, né, teria
como se fosse nosso IA. Ou seja, a gente tem aqui, né, um comportamento bem parecido. Vimos, né, que eu consigo realizar, né, controle das correntes de maneira individual, porque, né, a tensão do eixo direto afeta a corrente do eixo direto, né, se manter, né, se a gente manter igual a corrente do eixo quadratura, isso aqui funciona como se fosse uma força contra a automotriz, ou seja, né, a gente viu que tinha um aspecto parecido com a EA, né, da máquina contra a automotriz, né, e apesar de ter uma interferência, eu consigo fazer compensação. Então, inclusive, né, falando Professor, dessas compensações, sim, pode falar. Lucas Xavier, as correntes não são trocadas, elas estão trocadas no segundo termo de cada. Ah, como assim trocadas? Aqui é do eixo de quadratura mesmo, que é um acoplamento cruzado, e aqui é do eixo direto. Tem esse acoplamento cruzado mesmo. ah tá, é que lá naquele slide que o senhor mandou, lá nas equações diferenciais, onde que está a, diferen, Eu vou a de- parar a apresentação e vou começar a apresentar a tela. Sempre esqueço, né, aí eu posso tanto pegar o quadro como o slide. Só um minutinho, pessoal. Vou apresentar a tela inteira. É melhor. Pode continuar falando quem estava falando, tá? Desculpa interromper. Só para ter tanto o quadro quanto os slides. Inclusive, né? Os ali, abre do aqui, né? Quando a gente chega, acho que não, pessoal. Acho que as minhas equações estão iguais. É isso mesmo. Menos, né? Ômega S, a indutância, a corrente eixo de quadratura no eixo D, mais, né, ômega L e SD, a corrente de eixo de quadratura, mais ômega vezes o fluxo do ímã, também na corrente de eixo de quadratura. tá ok. Desculpa interromper. Mas pode falar. Se tiver algum erro no slide, por favor, me avisa, que eu tenho que corrigir. Não, não, pessoal. Se tiver erro, por favor, me avisa que eu tenho que corrigir. O que rolou, pessoal? Não entendi. Eu estou voando. Não, foi eu que me confundi. Eu pensei que a parte lá o termo com derivação estava com o, a identificação da corrente errada, mas está correto, sim. Você achou que aqui estava trocado? Isso, eu achei que estava trocado, mas aí agora Não, que beleza. você abriu aí, deu para ver que está certinho. Inclusive, pessoal, eu vou chamar isso aqui, tá? De ED, que a gente depois vai tentar corrigir. E vou chamar isso aqui de EQ, tá? Para depois tentar corrigir também nas nossas equações. Então vamos lá, né? É, eu tenho, então aqui, né? Não, beleza. Bom, já que eu acabei parando, tem alguma dúvida até aqui? Esse aqui eu estava só no processo de revisão. Às vezes até se tiver alguma dúvida é bom que me interrompa. Como eu falei, vocês podem me interromper. Se às vezes eu não vejo no chat, pode abrir o microfone.
Bom, então eu vou continuar. E aí, né, o que eu falei para vocês, né, ou o que aconteceria aqui, no caso, né, que eu teria, então, né, uma corrente, né, que estaria associada ao fluxo. Veja bem, né, o ISD aqui, né, ele atua junto com o fluxo, né, então, dependendo da minha corrente de eixo direto, né, o meu efeito é como se eu estivesse aumentando a força motriz produzida pelo fluxo, né, eu estaria fortalecendo e enfraquecendo o fluxo. Se eu colocar o ômega S aqui, eu vou ter o fluxo do ímã mais LD e SD. Então, eu tenho uma corrente que atua diretamente na magnetização da máquina, que é a corrente de eixo direto, e eu tenho uma corrente que atua diretamente na produção de conjugado da máquina, que é a corrente de eixo quadratura. Então, vamos lá. Né? Como que então a gente vai estabelecer o controle? Então, eu sei aqui, né, que a minha corrente de eixo de quadratura, ela produz conjugado. Então, vamos partir do que a gente sabe e vamos desenhar aqui, né, o nosso diagrama aqui, né, da planta. Eu vou desenhar aqui, né, então, a priori a planta mecânica, eu tenho o TE menos o TR, isso não muda, né, desde quando a gente começou aqui. Licença, professor, mas o senhor está falando alguma coisa? Parece que está mudo. Parece cômodo mesmo. Professor, o gato comeu sua língua? Professor,
Pessoal, estão me escutando? Deu um problema aqui. Eu acho que eu caí. Agora sim. Agora estamos te escutando. Tá. Eu caí bonito. Na verdade, caí com uma das minhas. Caí com uma das minhas fontes, né? Eu tenho duas, o celular e o computador. De maneira geral, o celular ele é melhor para transmitir a voz, mas agora eu fiquei na mão com a internet do celular, não me deixou aqui. Eu estava falando aqui, depois que eu vi, né, que estava vindo aqui o chat, não estava vindo mais. Então, não sei até onde que vocês pegaram. O senhor estava falando a respeito da representação da máquina. Estava mostrando na malha de controle o TE entrando, a inércia. Aí, a partir dali, ficou mudo para mim. Tá, então toda a parte da. Então, vocês construiu o diagrama, mas simplesmente minha voz caiu. Isso, só a parte em preto que ficou. Até o final da parte preta deu para entender. Quando o senhor começou a introduzir o resto, não entendi. Tá. Então, acho que o melhor é começar de novo, né? Sim, inclusive para gravar e pegar o áudio da sua voz. Isso. Eu vou apagar aqui, então, toda a questão aqui. Então, toda a parte do controle aqui. Começa de novo. Vamos lá. Eu não sei, agora está mais difícil de eu acompanhar o chat. De maneira geral, às vezes eu estou concentrado muito na tela, no quadro branco, que às vezes eu perco um pouco o chat, mas eu sempre dou uma olhada aqui de canto de olho, às vezes no chat tem alguma coisa. Então, por isso que eu demoro muitas vezes a responder quando vocês mandam alguma coisa no chat. Como a internet aqui no celular foi para o espaço, não vou ter muito chat. Então, eu vou pedir encarecidamente. E se tiver qualquer coisa, vocês me avisem pelo microfone mesmo falando. Voltei aqui com o celular, mas não dá para confiar nele mais. Vamos lá. Vamos recapitular então aqui a nossa aula. A gente tirou as ações dinâmicas da máquina, né? E viu aqui, né, as tensões de eixo direto, de eixo quadratura do estator, né? No referencial arbitrário. Repare que a expressão do conjugado, né? Apenas a minha corrente de eixo em quadratura, né, iria influenciar o conjugado. E a minha corrente de eixo direto ia somente a minha magnetização. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, né, partir, né, das equações dinâmicas aqui, né, da nossa máquina, né? Aqui eu não estou representando as equações mecânicas, né, porque são as mesmas que a gente já viu, mas a gente tem que pegar essas equações dinâmicas, né, tanto elétricas e mecânicas, para fechar a nossa malha de controle. Eu vou começar diferente, né? Eu vou começar pela... Sim. Ao menos aqui para mim, parece que não está mostrando a sua tela inteira. Que não está mostrando nada também, não. Vixe, para mim tá, galera. Uai. Faz igual eu fiz antes. Sai e entra de novo. Eu vou parar a apresentação.
Não, só um minuto. Acho que agora foi. Vai. Ah, agora tá mostrando. Beleza. Acho que quando eu devo ter clicado em alguma coisa aqui que parou a apresentação. Devia tá fixa para uns e para quem adentrou a sala, né? Depois, como eu tinha parado, devia estar normal, né? Sem eu estar apresentando. Vamos lá. Então, eu estava falando das equações dinâmicas, né? Que são as equações dinâmicas da parte elétrica da máquina, que é a expressão do conjugado, em função da corrente eixo em quadratura, né? Porque só a corrente do eixo em quadratura vai ser conjugada. A corrente do eixo direto ela vai afetar a magnetização da máquina. Então, vamos colocar aqui o diagrama, né? Como seria um diagrama, né? Dessas duas malhas, né? Da corrente de eixo D quanto da corrente de eixo em quadratura. Da corrente de eixo direto, né? Eu vou começar ela, né? Opa, verdade, né? Eu vou começar com a tensão do eixo direto, né? Menos, né? Aqui o ED. O que é o ED, né? O ED é esse termo aqui que é dependente da corrente de eixo quadratura. O ED é menos ômega S, LQ e SQ, né? Então, é menos. Quando vocês forem colocar esse termo aqui, né, na sua simulação, ele vai entrar até positivo. Mas como eu chamei aquilo tudo de ED, né, ficou dessa forma. Né? Então, a diferença, né, de tensão, né, vezes, né, a minha planta, né, ela é um SLD mais a resistência do estator, e dá a minha corrente de eixo direto. A minha corrente de estrutura, né, ela tem, né, pelo menos a parte da corrente, ela tem uma estrutura bem igual, né? A tensão de eixo quadratura menos o EQ vezes, né, a minha planta, SLQ mais RS, né, que é a tensão aqui, a resistência do estator, vai me dar a minha corrente de eixo em quadratura. Né? Lembrando que o EQ aqui, né, é aqui um pouquinho maior. Ômega S LD mais ômega ímã. Porque o fluxo do ímã está todo em cima do eixo direto, então, vezes o fluxo do ímã vai aparecer todo no eixo em quadratura. Né? A malha, né, do eixo em quadratura, né, ela vai se conectar, né, com a minha planta mecânica, porque a corrente do eixo de quadratura ela produz, né, conjugado, né, 3,5 sobre 2 vezes o fluxo do ímã, né, vai me dar aqui o torque elétrico, que menos o de carga, TL, vezes 1 sobre JS, né, então vezes, né, sobre J, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre J me dá aceleração, né, integro, me dá velocidade mecânica, e se eu integrar a velocidade mecânica, eu tenho a posição mecânica. Esse é o diagrama em blocos, né, da parte dinâmica. Como que vai ficar, então, né, o meu controle? Então, o meu controle ele vai ficar idêntico ao que foi a malha de controle da máquina de corrente contínua. Duas malhas em cascata, né, para o controle de velocidade, malha de velocidade externa, malha de corrente, malha de velocidade externa, a malha de corrente que produz conjugado. Então, malha aqui do eixo em quadratura é que vai estar a minha malha de velocidade. E a outra malha? Bom, a outra malha é a que era da corrente de campo, que vai ser aqui, né, da minha corrente de eixo direto, ela vai ser apenas, né, para produzir fluxo magnético.
né? Então, vai ser apenas para o controle do fluxo magnético, uma característica bem parecida com a malha da corrente de campo. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar isso aqui agora e fazer a minha malha de controle. Então, vamos começar com as malhas seguintes. Então, eu vou colocar aqui, né, malha de corrente. Porque eu vou precisar da malha de corrente tanto para a corrente do eixo T quanto para a corrente do eixo Q. Então, como que seria a minha malha? Minha malha de corrente seria o IS T, entra aqui, né, de referência, menos a medição, vai passar por um controlador do tipo PI e vai me dar a referência da tensão de eixo direto. Isso aqui, né, vai passar aqui pela Poivelho Electronics, que vai realmente sintetizar a minha tensão de eixo direto, né, aqui o meu é D, vezes a minha planta, é igual a minha corrente de eixo direto, que é a que eu vou realimentar aqui. De eixo D. Precisa atuar, né? Por quê? Bom, o que acontece com a malha ou com a máquina CC, né? A gente só fez essa malha de controle quando, né, eu fui fazer o enfraquecimento de campo, né? Sem ter o enfraquecimento de campo, a gente não estava tratando do controle da corrente que magnetização. A gente estava alimentando o circuito de campo, estava deixando ali uma tensão fixa. Aqui vai ser um pouquinho. Aqui eu vou ter que controlar a minha corrente de eixo direto. Pelo seguinte, né? O que acontece? Eu controlo as tensões, né, do estator e com as tensões do estator eu, né, consigo produzir meu conjugado, né, fazendo o controle das tensões VD. Só que é o seguinte, o inversor de frequência, né, que vai fazer esse controle, ele está no mundo real. E ele cola as tensões A, B e C da máquina. Então, as tensões A, B e C da máquina tem que ser conforme para que quando eu pego as tensões A, B e C e passo elas, né, para alfa, beta e depois para DQ, as tensões D sejam ou estejam conforme, né, a imprimir, né, as correntes no estator de acordo que eu quero. Tanto a corrente de eixo quadratura para acelerar ou desacelerar minha máquina, fazer o controle de velocidade, quanto a corrente de eixo direto. E uma coisa que eu quero aqui, né, no caso nosso, é o seguinte. É importante porque essa aqui, caso onde não tem, né, nenhum tipo de enfraquecimento de campo, ela tem que ser zero. Ela tem que ser zero porque o fluxo magnético vem, né, do meu ímã. Eu tenho um ímã no rotor da máquina que produz, né, o campo rotórico. Então, eu não preciso, né, a priori, de corrente de eixo direto. Eu já tenho a minha máquina no circuito, né, do rotor pelo meu ímã. Se fosse uma máquina que não tivesse ímã, tivesse um circuito de campo, ela também seria zero. O circuito de campo, o que acontece? Eu vou alimentar o circuito de campo e o circuito de campo vai produzir ali o fluxo no rotor, então eu não preciso de uma contribuição da corrente de eixo direto.
até mesmo porque para o mesmo fluxo, né, eu ia aumentar demais, né, a minha corrente. Seria uma sobrecarga muito grande no circuito de armadura. Então, a máquina síncrona, né, diferente da máquina CC, o que acontece? Eu vou ter, né, obrigatoriamente que controlar a corrente que produz, né, fluxo. E no nosso caso aqui vai ser zero, porque já tem o fluxo. E aí vai ser ainda um pouquinho diferente na máquina de indução, porque a máquina em gaiola, então o fluxo da máquina vem também pelo estator. E aí eu vou ter que pegar a minha corrente e setar ela para produzir o fluxo de magnetização da minha máquina. A gente vai ver isso depois. Mas independente do que, né, o inversor ele controla as tensões de eixo D e Q, né, através das tensões das fases. Então, eu obviamente tenho que fechar a malha de controle do eixo direto, independente, né, diferente da máquina CC, que quando eu não estava numa que exigia controle preciso, né, da corrente de campo para fazer o enfraquecimento, né, você só alimentavam o circuito de campo com a tensão nominal. Aqui, infelizmente, não vai ser possível. Vou ter que fazer o controle. Mas não é nada que você já não tenha feito, inclusive, no segundo trabalho. Então, isso é sobre a magnetização. E é claro, né, o eixo de quadratura, a malha, né, de corrente, a priori a estrutura é igual, né? Porque é uma malha só que eu quero controlar uma determinada tensão, e essa tensão, é claro, né, vai me fazer a corrente que eu necessito. Então, tenho aqui é a minha malha de corrente eixo quadratura. Opa. E qual que vai ser o valor de corrente eixo quadratura? Bom, eu não sei. Vai ser o necessário para produzir o conjugado que mantém o movimento que eu quero, né? Externo à malha, né, da corrente eixo quadratura, eu vou ter a malha da corrente do eixo direto. Desculpa. Externa à malha, né, da corrente eixo quadratura, eu vou ter a malha de velocidade, como a malha da corrente de armadura da CC. Então, externo a essa malha, outra malha que controla a velocidade, que vai ser responsável por gerar a referência da corrente de eixo quadratura. Como que eu faço, né, o cálculo dos ganhos dos controladores dessas duas malhas, né? Elas são um pouquinho diferentes porque o LD e o LQ são levemente diferentes. Como que eu faço o cálculo, né, dessas controladoras? Igual eu fiz no malha da corrente de armadura da máquina CC, né? Eu vou escolher de maneira geral, né, que meu Kp, né, seja o valor da indutância vezes a frequência que eu quero, e meu Ki seja o valor dentro da resistência, desculpa, vezes o valor que eu quero, né, de frequência para malha. Essa frequência de corte, né, de maneira geral, é a frequência de potência dividido por 10. Aqui, né, o L vai mudar um pouquinho, né, então Kp, né, é um pouquinho diferente entre as duas malhas, mas o Ki vai ser igual, né, porque aqui a resistência satura é igual, tanto para a malha de eixo D quanto para a malha de eixo D. Não muda nada, né? Então, todo aquele conhecimento que a gente viu da máquina CC, aproveitando.
Falta agora a malha de velocidade. Realmente, né, a malha de velocidade vai mudar muita coisa. O que eu vou ter, né? Então, desenhando aqui como se fosse, né, uma malha aqui, né, de velocidade, eu vou ter essa malha, né, vai ter também um controlador do tipo PI. Ela vai dar aqui, né, a referência de eixo quadrado. Vou ver aqui, né, que a malha de corrente está bem ajustada, que, portanto, ela consegue sintetizar essa corrente de eixo quadratura. Aqui 3 meios, polo sobre 2, fluxo do ímã. Conjugado elétrico. Né, conjugado de carga. 1 sobre JS. Produz aqui a minha velocidade mecânica, que eu realimento aqui. Se eu escolher a minha malha de velocidade responda, né, numa frequência abaixo da malha de corrente, né, então aqui eu posso considerar 1, né, da mesma forma, né, que eu fiz aqui o ômega C ser bem abaixo da frequência eletrônica de potência, para poder considerar, né, a fins de projeto eletrônico de potência como ganho. E a gente vê, né, o ganho aqui do controlador é idêntico ao da malha, né, da máquina de corrente contínua. A diferença é que no lugar do CAFI, eu vou ter aqui 3 meios do polo sobre 2. Então, o ganho KP, o ganho KI é igual. A malha não muda. Né? A malha não muda. CAFI, eu tenho 3 meios pós-fluxo do ímã. Então, o controle de cascata está na malha da corrente de eixo quadratura. E é isso. Então, toda a estrutura que a gente viu na aula passada, a aula da semana passada, né, que eu falei, dos modelos, de botar o modelo, o referencial arbitrário, né? Depois de dar, né, o modelo no referencial, passar ele, né, escolher uma orientação apropriada, a gente viu isso, né, em cima, né, no fluxo do rotor, né, que acompanha o fluxo do ímã. No final, a gente teria uma estrutura similar à da máquina CC. E está aqui, os ganhos não mudam, né? Eu não lembro de cabeça não, né? Mas acho que aqui os ganhos seriam o quê, né? Vocês me corrijam, né? Mas o KP, né, seria o J vezes ômega 1 mais ômega, né, que era dividido por KFI, né? Então acho que agora ele seria dividido por 3 meios polo sobre 2 ímã, né? E o KI, que era J vezes ômega 1 vezes ômega 2 dividido por KFI, seria 3 meios polo sobre 2. Opa. Fluxo do ímã, né? No nosso caso da máquina CC, fazendo, né, o ômega 1, o ômega C dividido por 10 e o ômega 2, o ômega 1 dividido por 10. Então, tá aqui, né, o controle da máquina. Então, olha só que interessante, né? A disciplina, né, a gente sempre consegue aproveitar alguma coisa, né? A gente aproveitou a malha de controle, né, da primeiro trabalho, né, a malha de velocidade. Fizemos a malha de corrente para o motor contínuo. Agora, né, pegamos a máquina síncrono, mudamos o referencial dela, orientamos pelo fluxo do rotor, e quando a gente orienta pelo fluxo do rotor, a gente consegue uma estrutura parecida, né, com o do motor CC, e, portanto, a gente consegue utilizar todos aqueles, né, ou todas aquelas equações, ou todas aquelas considerações que a gente viu na CC, a gente consegue usar aqui na máquina síncrona também.
Então, o controle é esse. A parte mais complicada, a orientação. Entender a orientação. Ver, né, o modelo. Então, a parte mais complicada é da orientação. Pessoal, alguma dúvida do controle da máquina 5? Cair de novo? Não, senhor. Tá vivinho aí. É isso. Né, os slides, né, do professor Vitor, né, que eu apresentei para vocês, né, ele pega aqui, né, aqui está um pouco, a anotação um pouco sobrecarregada, né, então ômega, né, vezes I. Só lembra aqui, tá, pessoal, ele pega aqui o ômega M, né, aqui da planta mecânica, mas aqui, né, no caso tem que multiplicar por polo 2, tá? Seria a velocidade síncrona elétrica, não a velocidade mecânica. Senão isso aqui vai dar errado. Aqui provavelmente ele deve estar admitindo que o número de polos é 2, né? Então a velocidade síncrona mecânica e elétrica são iguais. Mas aí é que ele faz, né? Os nossos, né? Nossas malhas de controle, né? E o VComp, né? Que é o ED mais o EQ, tá vendo? Ó, ele soma aqui na saída do controle para o simulador, né? Visto que você precisa, né? Sintetizar essa tensão, ele soma aqui, né? O pessoal de controle, né? Já deve ter visto, né? São as compensações feed-forward. Né, soma aqui na saída do controle. E aqui, né, a malha de corrente, né, da mesma maneira que a gente fez, né, aqui a malha de velocidade PI, né, tem aqui a malha de corrente, e aqui a nossa malha de controle. Diferença, né, que eu não gosto muito, que eu acho que na malha de controle, ele usa, né, para malha de corrente de quadratura, ele usa um controlador do tipo P, né, e a gente sabe que pode, né, eu falei para você, na máquina de corrente contínuo, com a corrente armadura, né, você pode usar um P, né, porque você tem a malha externa, né, e se a malha externa estiver funcionando, ela vai saber corrigir isso e você vai ter o erro no... Mas a gente consegue usar, né, os controladores de PI, eu acho que aqui tem uma facilidade, né. Uma coisa, né, pessoal, que realmente eu não pedi para vocês, né, no trabalho, né, que seria interessante, né, então, se a gente tivesse alguns softwares, vocês estarem usando, né, não sei se todo mundo tem, se tem os sabe usar, então fica mais complicado. Mas aqui, né, né, no diagrama de controle, né, quando a gente vai ter, né, o nosso inversor mesmo, né, o nosso PWM, a gente tem que passar, né, de DQ para ABC, né, a partir, né, das tensões ABC, né, a gente gera os pulsos do PWM, né, que vai para o inversor, e o inversor, né, joga na nossa máquina, né, tensões A, B e C, que geram correntes, né, de estator ABC, e que a gente pegar, né, essas correntes e passar para DQ, né, porque elas vão ser aqui. Como que a gente passa, né, as correntes para DQ? Bom, no nosso caso, né, como o ângulo, né, do alinhado, né, com o que a gente chamou de ângulo do rotor, né, a gente chamou ali o ângulo do rotor, o ângulo do ímã, né, em relação ao eixo D. Então, medindo a própria posição angular, né, mecânica, multiplicando, é claro, né, por polo sobre 2, aqui seria par de polos, né, o polo sobre 2, tenho aqui, né, ângulo de orientação, né, algo que a gente vai ver que na máquina vai ser um pouquinho mais difícil de realizar a orientação.
A máquina síncrona, como ela só gira na velocidade síncrona, é mais fácil. Infelizmente, a gente está perdendo essa parte aqui, né, do PWM, mas, né, é possível depois ver, né. Inclusive, eu sugiro fortemente que vocês mostrem, né, as tensões das correntes reais na máquina, né, não tem porque, enfim, é o que realmente estou jogando na máquina. Aqui ele dá um exemplo, né, de cálculo, né, dos controladores, né, e, enfim, algo bem parecido com o que a gente fez na máquina CC, né. É isso, pessoal. A gente vai ver com a disciplina que, na verdade, a parte mais difícil vai ser o modelo, não vai ser mais o controle. O controle é basicamente viu tudo que tinha para ver no controle com a máquina CC. A gente ajustar aquele controle para as nossas outras máquinas, tanto síncrona quanto de indução. O mais difícil é a modelo, né, que vai permitir com que a gente consiga trabalhar dessa forma, com uma corrente produzindo conjugado, com outra corrente produzindo fluxo. Perguntei se tinha dúvidas a respeito do controle, ninguém falou nada, então, se vocês tiverem alguma outra dúvida a respeito da matéria, né, ou de outras coisas. Na verdade, né, antes disso, eu vou apresentar aqui, né, o trabalho, né. Eu coloquei, né, isso no Siga faz pouco tempo, né, foi no meio da tarde, final da tarde, aliás, meio da tarde, não, final da tarde, início da noite. O trabalho 3, né, aqui é uma máquina, né, potência baixinho, uma velocidade elevada de rotação, né, bolas, baixo conjugado até. Aqui, né, os valores, né, das plantas. E o trabalho, somente uma única pergunta, né, que vocês vão ter que responder. Implementar o controle de velocidade em cascata e apresentar os resultados que julgarem necessário para mostrar o funcionamento do sistema. Então tá livre, né? Eu falei para vocês que eu ia explicar, né, o porquê, né, do trabalho por um motivo simples. De maneira geral, os problemas que são apresentados para a gente não tem assim, isso, faça aquilo, né? Mostre isso, veja isso. Então, para vocês treinarem uma habilidade que é até difícil, né? Eu considero uma habilidade difícil, né? Vira e mexe, eu me vejo até com dificuldade nisso, que é, né, quando você está escrevendo um relatório, né, um relatório técnico, né, saber o que tem que colocar, né? A maior parte dos relatórios técnicos que você vai fazer, de maneira geral, não vem muito com o que deve ser colocado, né, no relatório. Uma outra coisa, é claro, né, sempre tem, mas de maneira geral você vai ter que mostrar ali, né, os seus estudos, né, e você vai ter que selecionar o que você vai colocar. Então, essa é que vocês comecem a pensar nesse tipo de coisa, né? O que eu devo colocar, né? O que eu selecionar? E é claro, né, tem um limite de páginas que também já traz, né, um, um, né, a ideia de ter um número limitado de páginas é 2, né? É para evitar que eu receba, né, trabalhos de 40, 50 páginas, né? E o problema não é receber trabalho de 40, 50 páginas, o problema é receber trabalho de 40, 50 páginas que a pessoa colocou vários só para colocar, né, que foge do tema. Então, para forçar vocês a tema, a terem, né, a habilidade de concisão e, é claro, né, vocês apresentaram o que é realmente importante, né, saberem selecionar o que é importante, né. Muitas das vezes as pessoas que vão receber, né, esse tipo de documento de vocês estão esperando, né, ali o essencial, saber de maneira rápida, né, suas conclusões, o que vocês fizeram e entender o que vocês fizeram o mais rápido possível. Então, você consegue, né? Então, tem que ter uma boa seleção de informação, um bom poder de concisão.
Vocês têm até o dia 24, né, que é quarta-feira, né, se a da semana que vem, a da outra semana, até o final do dia, né, 23h59, então vocês vão ter até quarta-feira. E eu não coloquei folha de trabalho, mas eu avisei na tarefa, né, se por um acaso os grupos, né, que eu montei lá, né, vocês até me enviaram, né, o exercício do Meet mudar, me avisa que eu tenho que mudar o grupo no CIGA, né, para vocês fazerem um envio. No mais é isso, pessoal. Eu acho que com a aula de hoje vocês têm condição suficiente para realizar o trabalho que eu acabei de passar para vocês. No mais, era isso, né? E dúvida a respeito da matéria ou qualquer outro tópico da matéria, vocês são livres agora para me questionar ou para me Valeu, pessoal. Se não tiver dúvida, pessoal, esquecer. Vou pedir desculpa pelos problemas, tá? Foram problemas aqui técnicos, realmente. O esquema que eu fazia, né, de gravar meu áudio pelo telefone, falhou. Então, é até que no vídeo que eu for subir, um grande momento de vazio e silêncio. Peço desculpa. Obrigado pela presença. E, enfim, de novo, dúvida, qualquer coisa, pode me enviar e-mail. Inclusive sobre. Eu não falei, né? Questionamento de nota, frequência e afins também. Vocês podem me avisar que eu respondo tudo por e-mail. Beleza? Obrigado, pessoal, pela participação de todos. E coisa. Me avisa. Uma boa noite a todos.